Gratidão. E aqui uma pergunta sobre relacionamentos, né? Então a gente vai falar sobre a lei, falar um pouco mais da lei da manifestação da energia, né? Então como é que essa luz, né, que entra aqui, como é que ela se projeta e se manifesta na forma? Então, por isso que nós precisamos estar conscientes. Gente, a gente precisa ter autoconsciência. Todos nós, né, todos os seres humanos têm autoconsciência. Porém, para que eles possam desenvolver, manifestar isso, perceber, se entender, eles precisam de autoconhecimento. Então a gente busca, né, em algum momento da nossa vida, a gente começa a buscar se entender, porque as coisas começam a ficar em desacordo com aquilo que a gente quer viver. Né? Então a gente quer viver uma coisa e aparece outra. Então aí a gente começa a buscar autoconhecimento. Algumas pessoas ficam muito tempo nesses ciclos, entendendo que existem a lei dos ciclos, né? E muitas pessoas ficam N vidas ou N períodos da própria vida, né? Dessa encarnação ou de outras, enfim, e ficam repetindo os ciclos. Por quê? Porque não buscam o autoconhecimento ou não buscam a ajuda necessária para sair daquela repetição. Então, o que acontece? A gente às vezes fica, né, como uma pessoa está perguntando de um relacionamento que ela está e continua tendo dificuldades. Por quê? Porque precisa identificar, não no outro, mas em si mesmo, aonde está a divergência, onde está o conflito, onde está a crença limitante. Então, esse nome, crença limitante, né, já diz tudo, ou seja, onde nós temos um paradigma ou uma crença de que precisamos estar naquele relacionamento. Né? Então, o que acontece? Normalmente, a gente está naquele relacionamento não por castigo, gente, está por aprendizado. Então, é importante identificar o que você está fazendo, aprendizado seu mesmo, né, da pessoa que está ali, o que ela está repetindo para poder sair disso. Então, aí entra a lei da manifestação da energia, ou seja, você vai colocar essa energia, essa intenção, você vai sair do seu personagem físico, que continua batendo na mesma tecla, e vai escalar, vamos dizer assim, né? Vamos escalar para o eu superior, para o eu grandão, para aquele que sabe mais do que nós, muito mais do que nós. A gente vai entrar nesse tempo e vai intencionar que nós precisamos sair dali, mas não sabemos como. Tudo bem se a gente ainda não tem essa forma de pedir, né? Porque a gente sabe que não precisamos pedir, só precisamos agradecer, mas quando a pessoa ainda não tem essa percepção, não tem nenhum problema ela intencionar, Deus, me ajude, não tem problema. O importante é ela tomar uma ação com ela mesma e solicitar essa ajuda, intencionar essa ajuda. No momento em que você faz essa intenção, com todas as suas células, com todas as suas entranhas, com toda a sua vontade realmente de resolver aquilo, isso vai ser escalado, ou seja, a sua energia vai ser deslocada por uma energia mais elevada de você mesmo, que é o seu eu superior, que é aquela comandante que já sabe, que já fez aquilo em outro lugar, falou, já sei como é que é, mas como é que faz aqui na Terra? Não sei, aqui você vai ver como é que você faz. Que aqui na Terra tem um monte de coisa para resolver. Ok, feita intencionado esse movimento, você solta isso, você permite que as coisas comecem a fluir, ou seja, que essa energia emanada, ela vai descer de volta com uma instrução, com uma orientação, com algum movimento no mundo físico, no seu mundo físico, que vai te levar a uma compreensão maior daquilo que você está vivendo. Aí que a gente diz, aí de repente a ficha cai. Mas o que a gente tem que estar? Atentos. Então nós temos que estar no momento presente, no aqui e agora, para percebermos o que estamos fazendo e recebermos essa resposta. Quando isso acontece, ou seja, a gente percebe, nossa, realmente eu estou repetindo, por quê? Porque estou acreditando que preciso me manter naquela situação e estou com uma pessoa incompatível com a minha existência, a minha vida. Então, essa incompatibilidade
não pode ser resolvida eu tentando mudar o outro, mas eu buscando autoconhecimento. Então, quando você busca isso, você vai compreender o que aquilo está te mostrando e muitas vezes você vai ver que aquilo é um trampolim, ou seja, aquilo é uma oportunidade de você transcender a si mesmo, porque aquilo está te sinalizando, você tem que ficar aí, você não pode estar com uma pessoa que realmente tem a ver com você, que tem um projeto de vida maior. Então, essa pessoa está ali patinando nesse mesmo lugar porque ela está acreditando que só existe aquele relacionamento ou só existe aquela pessoa. E quando ela se abre, ela pode descobrir que não era bem isso, né? Ou ela pode descobrir que não tem que ter relacionamento nenhum, porque o momento dela, do momento que ela está, não é para isso, é para que ela se desenvolva. E se futuramente vier alguém, tiver que participar alguém da vida dessa pessoa, isso vai acontecer naturalmente e não por uma imposição da pessoa. E nem por uma imposição do outro que está do outro lado. Então os relacionamentos, seja afetivos, de amizade, relacionamentos familiares, todo tipo, eles precisam sair do ego, gente. Então as formas, todas as nossas formas, elas estão repletas de energia. Então a energia desce, ela é neutra. Eu pego essa energia e irradio neutra. Eu não fico julgando um, julgando o outro, falando de um, falando de outro. Eu utilizo essa energia, utilizo entre aspas, né, para evoluir, para crescer, para perceber essa luz entra e eu começo a ver mais de mim mesmo. Opa, isso aqui preciso melhorar, isso aqui não, isso aqui preciso... E vou fazendo esse trabalho dentro da forma, dentro de nós mesmos, né? Chamamos de forma, é a nossa forma humana, nossa forma física. Quando a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai percebendo a divindade do outro. Então a gente não vê mais o outro como uma coisa qualquer, né? A gente está vendo a divindade do outro. Então quando a gente muda internamente, nossa visão de mundo externo muda. Então o reflexo vem porque nós estamos trabalhando o nosso mundo interno. E aí nós começamos a nos ajudar e então começamos a ajudar os outros. Então isso que ela está falando é porque ela está redundante naquilo, ela está num looping. Para sair, tem que entrar no seu mundo interno. Então tem que meditar, ou se não é uma pessoa de meditar, não colocou aqui, mas uma oração. Você pode orar, você pode... Mas para isso você tem que estar alinhado dentro do seu ser, não na mente, gente. Na mente é aquela loucura. Na mente a mente vai falar, mas você vai orar para quê? Temos que resolver isso agora. Você fala, não, tenho que estar no meu centro, né? No meu coração. Nunca na mente, sempre no coração. E aí lá você vai trabalhar todo esse manancial de energia e você vai... com todo o seu amor e carinho, você vai falar com Deus, né? Sua divindade que está lá. Se não existisse a divindade, você estaria aqui como, gente? Onde é que nós estaríamos? Não existiríamos na forma. Entendendo, gente, que a gente existe, nós existimos independente da forma física. Por quê? Porque a consciência é um núcleo que sempre existiu e sempre existirá, é eterno. A consciência não acaba, nunca. Ela sempre vai se expandir mais, e a gente vai passar a ver mais do mundo, tudo que está bonito e tudo que não está. Então a gente vê mais, amplia, vê mais. E se coliga a outros mundos também, como, né, a gente já falou de sementes estelares e tudo isso, se coliga a outras realidades. Mas para a gente ir descendo essa energia, chegar na forma, chegar num relacionamento com o outro, a gente tem que estar bem com quem? Com Deus, com todo. Aceitando quem somos. Eu não consigo fazer isso agora. Caramba, não consigo. Pronto, fim. Você tem que ter essa atitude com você mesmo. Eu não sei o que fazer. Ponto. Não sei o que fazer nesse relacionamento. Você se coloca nessa posição e vai para dentro de você mesmo. Ora, tem várias orações, né? Que são vibrações, né, que são palavras, onde você intenciona a solução para um relacionamento. Por exemplo, temos inclusive aqui um livrinho muito indicado, gente.
entendam que eu não tenho uma religião, né? Nós, como uma egrégora uraniana, uma energia uraniana, nós somos espiritualizados. O que significa isso? Significa que nós nos coligamos com a nossa essência. Então, eu, como esse personagem que estou, participei de um processo, né? Aconteceu comigo de eu entrar em contato com a minha origem. Então, a partir disso, eu tive acesso àquilo que sou, né? Então, começou todo um processo de expansão de consciência, de despertar da consciência, entendendo o papel dentro dessa transição planetária. Então, eu entendi e me foi colocado que eu deveria estar fazendo dentro da transição planetária, e por isso que eu vim para esse momento, né? Então, existe todo um time, né, vamos chamar assim, que nos acompanha, que nos auxilia para esse processo, assim como todos os seres humanos, que só precisam descobrir, alguns deles precisam descobrir isso. E isso chama-se o despertar da consciência. Então, ao longo da minha jornada, entrei em contato com várias instituições e tudo. Nunca pertenci a nenhuma religião, nunca, mas sempre tive Deus acima de tudo. Então, eu sempre percebia uma energia maior e falava, é Deus. Tem tal coisa acontecendo, eu sentia uma alegria, eu falava, é Deus. Então, eu sempre tive esse contato com a sensação da fonte, né, que tudo guia, e eu sempre tive o foco muito mais para o que é elevado do que para as coisas do mundo, né? Nunca negando as coisas do mundo, mas sempre vendo elas como uma consequência. Então, dentro desse processo todo de a gente se elevar, né, no caso para solucionar determinadas questões, como a questão do relacionamento que a pessoa citou, a gente pode usar as orações. Então, aqui tem um livrinho que é da Seichonoye, que é do mestre Masaharu Taniguchi. Esse livrinho de orações, eu fiz um trabalho com ele porque ele chegou até mim, né? Então, a Seichonoye chegou na minha vida através de uma pessoa que eu contactei num momento que eu estava exatamente assim. O que eu faço? Vou para lá, vou para cá, vou para lá. E aí, há muitos anos atrás, eu intencionei, eu fiz esse movimento. E me apareceu uma pessoa. E essa pessoa me ajudou através de uma palestra, com palavras, com coisas, e eu comecei a compreender através da Seichonoye, que tem muita gratidão no meu coração, porque eles falam simplesmente do amor à vida, né? Então, o principal da Seichonoye é reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, que tudo será teu amigo. E quando tudo se tornar seu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te danos. Então, se você tem alguma coisa que está travando, você tem que se reconciliar com essa coisa, entre aspas, né? Para que tudo funcione, céu e terra. Então, aí eu tive a mensagem, né, da união do céu e da terra, e comecei esse movimento interno de buscar o que é esse bendito céu e terra, como é que a gente une isso, né? E aí comecei a entrar em todo um aprofundamento de autoconhecimento até a gente chegar no entendimento de leis ocultas, leis herméticas, enfim, tudo isso que me foi levando, sendo conduzido para o meu próprio processo de entendimento das coisas. Entendendo, gente, que isso não acaba, né? A gente sempre está aprimorando, a gente é uma coisinha assim que vai crescendo. Então, esse livrinho é muito indicado, por exemplo, para essa pessoa. Por quê? Porque ela pode utilizar, ela pode abrir em qualquer página e ela vai ter um tema. Então, tem tema relacionamento, por exemplo. Então, que oração que ela pode fazer? Então, ela vai fazer essa oração. Lá tem toda uma indicação de como fazer a oração. Então, nos ensina a orar, né? Nos ensina a nos coligarmos com uma força maior. Então, é um trabalho também que eu fiz divulgando esses livrinhos. Então, eu fazia práticas de levar esses livrinhos dentro da bolsa. Eu fazia isso, carregava esses livrinhos e, de repente, aparecia alguém na minha frente com a necessidade de algo espiritual, né, de um entendimento maior. Então, eu distribuía esses livrinhos. Então, tudo isso, gente, são movimentos, aí entendendo a partir da minha egrégora, né, que eu estava fazendo fisicamente, mas com a minha intenção voltada para o sagrado.
para o mais elevado. Então, eu estava fazendo um movimento físico, querendo ajuda, buscando ajuda, mas ao mesmo tempo eu estava ajudando os outros. Então, essa sensação de que você não está sozinho sempre permeou e tem sempre que permear a gente, porque ninguém está só. Então, todos aqueles que precisam de uma informação, eles vão receber em algum momento, mas eles precisam estar disponíveis. Então, o que uma energia dessa extraplanetária nos mostra? Porque ela é muito mais elevada do que a nossa energia como um personagem, né? É um personagem elevado à quinta potência. Então ela mostra que quanto mais a gente se elevar, quanto mais a gente romper essa barreira de se achar que é impotente, que não pode, que isso, que aquilo, que aquele outro, essas crenças limitantes, como a pessoa está ali, ela tem que sair daquele lugar. Então, para ela sair, ela tem que escalar. Para escalar, ela pode usar as orações como ferramenta. Não quer dizer que ela tem que pertencer a Seitonei, que ela tem que ir lá, que ela tem... Não tem que pertencer a nada, ela vai fazer o que o coração dela pedir, mas é uma ferramenta a oração. E ela pode usar uma oração como as nossas, né? Pai Nosso, Ave Maria, as orações do nosso planeta que estão disponíveis também como uma ferramenta de contato com o sagrado, entendendo que não é uma coisa fora que vai resolver o problema, mas é a nossa intenção e o nosso movimento energético com aquela ferramenta. Então nós estamos buscando a solução, ela vai aparecer, não tem como não aparecer. Se você está na intenção do amor à sua vida, e você quer que aquele relacionamento, que aquela situação se resolva, ela vai se resolver. O que acontece muitas vezes é que com essa intenção, o relacionamento se harmoniza. E a pessoa tem que estar com a outra mesmo, mas ele se harmoniza. Agora, se não é aquela pessoa, também a pessoa vai ser retirada dali para outra coisa. E tudo que a gente tem que fazer é aceitar. Por quê? Porque a lei da manifestação da energia, ela é neutra. Nós é que direcionamos para onde a gente quer. Então eu falo, não, eu prefiro um relacionamento que funcione, que tenha alinhamento vibracional, que tenha alinhamento de consciência, né? Ou seja, que seja evolutivo, que me leve para um momento mais interessante, ou não, eu não quero nada disso, agora eu estou num momento que eu estou num processo onde isso já não faz sentido para mim. E isso tem que ser colocado, né? Porque isso está dentro do plano de alma, do plano da consciência, do plano daquele ser, do que ele veio fazer. Então ele não fica desperdiçando tempo com coisas que já não pertencem mais, que não fazem mais sentido para ele, porque não são mais relevantes na trajetória dele. Então, de repente, essa pessoa já aprendeu ali o suficiente, ela já tem que ir para outra coisa, que não necessariamente significa ir para outro relacionamento. Né? Então ela pode estar sozinha, porque normalmente somos colocados sozinhos nos processos evolutivos, né? Em algum momento todos nós temos que passar por isso. Por quê? Porque temos que enfrentar o desafio de nos conectarmos com nós mesmos, com a nossa energia e fazer esse trabalho interno mais forte, sem interferências dos outros, né? E aí depois isso pode acontecer, se suceder, mas tudo isso faz parte de um plano de alma, um plano da consciência, que sabe te guiar e sabe por onde você deve ir. Então, a lei da manifestação da energia, ela é uma lei. Então, é como se dissesse, a lâmpada está acesa. Aí você fala, não, mas eu quero aumentar essa voltagem. Aí você vai lá brincar com Deus, fala, aumenta essa voltagem para mim. Aí Deus coloca uma voltagem e fala, não existe, né, gente? Então Deus nunca vai colocar uma voltagem maior do que aquela que você pode comportar. Por quê? Porque senão nós não conseguiríamos lidar com a experiência. Então a quinta dimensão, muitas pessoas estão ainda fazendo seus processos, porque é natural. Porque essa pessoa está fazendo um processo, porque é normal. Tem que seguir o seu ciclo, o seu processo, não pode sair querendo resolver as coisas da noite para o dia, porque essa voltagem, ela vai ser disponibilizada, essa luz, de acordo com a capacidade que a pessoa tem de compreensão.
lógica. Então, intencionou, quer resolver, vai ser solucionado. Aquilo vai se dar, mas dentro das leis do amor, dentro das leis da harmonia. Então, por isso que é importante a gente estar na vibração correta, ou seja, na vibração do amor, né? Eu quero resolver, mas não preciso brigar com outra pessoa, não precisa sair correndo, não precisa nada disso. Você vai se harmonizar com aquela situação. Agora, obviamente, que se a outra pessoa não tiver essa mentalidade, não há como mudar a pessoa, mas você continua fazendo com você o seu processo e aquilo vai, de alguma maneira, se resolver, se harmonizar. Então, tudo a gente tem que pensar sempre em termos de, que ensinou o Mestre Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então, você não pode querer que o outro seja do jeito que você quer, porque aí você está indo contra essa lei. Essa lei é você aceitar, não é ser condescendente com o outro, mas é você aceitar o nível em que ele está. Ele não está entendendo, não tem problema, porque ele está num nível de consciência que ele não consegue compreender o que você está falando. Mas a partir do momento em que você tem mais consciência, você está num nível onde a lei superior já pode atuar, permita que ela atue. Porque aí essa lei superior vai trazer uma solução que não é a nossa, gente. Aquela do mundo físico, lógico. Qual que é a solução do mundo físico, lógico? Esse relacionamento não dá certo, então vou tirar essa pessoa e encaixar outra. Aí põe outra. Aí continua igual. Aí tira aquela, põe outra, fica tudo igual. Essa é a lei da mente humana. A mente humana não é capaz de perceber nada dessas coisas. Por quê? Porque ela é lógica, ela não foi feita para isso. Então ela quer rapidamente, eu vou tirar isso aqui, vou pôr para lá. Aí troca de roupa, troca de casa, troca de tudo e continua tudo igual. Por quê? Porque ela não fez a lição interna, lição de casa. E a lição de casa é tempo é a primeira coisa, ou seja, estamos lidando com a energia. Estamos num processo. Essa energia tem que transmutar, transcender, perceber, fazer a forma, o ser físico, perceber o que está fazendo, entender, e aí falar, não, ok, eu aceito que encerrou esse ciclo. Enfim, aí você está permitindo a entrada do novo e a saída do velho. Então, tudo isso faz parte dessa lei da manifestação da energia. Por quê? Porque a energia, ela desce e você tem que conduzir. Você conduz. A sua mente é um condutor de energia poderoso. Então você conduz com amor para que aquilo, tudo que você está fazendo, se dê da forma mais correta, mais harmoniosa para todos os envolvidos. Que todos recebam isso e possam fazer uso desse conhecimento, dessa informação para a solução daquele problema. Então aí você está permitindo que o universo atue. Agora você fala, não, eu quero que seja assim. Essas pessoas, não, sabe o que é? Eu quero a solução, mas eu quero essa. Não, pronto. Aí o universo vai falar, mas por que você não espera? Por que você não é capaz de esperar? Eu sempre passei tantas vezes numa situação assim, né? Eu falava, não, mas será que não pode ser? Aí eu escutar aquela voz falando, eu não vou falar de novo. De novo. Aí eu falava, mas aí como é que vai ser? Você não tem que perguntar nada, você só tem que se entregar à força maior. Por quê? Porque foi ela que te criou. Quem que vai saber mais de nós mesmos? Né? O plano superior, toda a hierarquia espiritual, eu falo porque eu fico sentindo aqui a hierarquia espiritual, falando, mas que coisa, por que aquelas pessoas não soltam aquela resistência? O mundo já teria sido solucionado, gente. É uma visão assim, né? Que aconteceu ontem, foi bem interessante. Que tem tudo a ver com essa questão dos relacionamentos que a moça está presa. É assim, todas as pessoas assim, né? Todas estão assim. Todas duras, né? Todas na forma. O que significa isso? Que tem um monte de energia rodando dentro do sistema humano que não corresponde àquela pessoa. Então aquela pessoa vamos imaginar, ela tem uma energia de apego. Não é dela, é de uma outra que jogou aquilo, que ela não conseguiu lidar, enfim.
Então ela tem que fazer esse processo que a gente chama de transmutação, de elevação de energia, de alinhamento, com a sua essência. Que a sua essência vai fazer assim, isso aqui não é meu, joga, isso aqui é seu, isso aqui não sei o quê. Faz essa seleção de energias, ajusta, né? E a pessoa se mantém numa frequência que está adequada para o seu próprio ser. Então, a visão era as pessoas todas entrando na energia correta das suas essências. Então, aquela peça, né, eu aqui vai se encaixar com a outra de lá, com outra de lá, com outra de lá. Tudo se encaixa e tudo flui e funciona. Então, o que acontece? Por que não flui? Porque essa peça que está junto com a outra estão em energias totalmente desvinculadas. Então, uma quer uma coisa, outra quer outra. Como é que vai encaixar? Se elas não conseguem se harmonizar. Então, o trabalho interno justamente é como uma concha, né? Vamos imaginar assim, a energia você coloca lá dentro de um recipiente, recebeu aquela energia, você coloca dentro de um recipiente, ela está limpinha. Aí a pessoa começa a falar mal do outro, começa a sujar toda aquela energia, né? Aí a pessoa começa a querer não sei o quê. Aí ela começa a fazer um movimento com aquela energia que não corresponde à lei superior. Porque o que manda a lei superior? Estar presente. Você está presente? Não. Se você está na mente, tricotando a vida, não sei o quê, você está borbulhando toda aquela energia que entrou e você está estragando todo aquilo que foi colocado dentro do recipiente. Agora, se você está presente, fazendo aquilo que foi solicitado, então essa energia está sendo direcionada e está te ajudando e está ajudando os outros. Então, o que a gente chama da regeneração da Terra, que é o momento que a gente está. Então, nós estamos nos regenerando, ou seja, entendemos que as leis são superiores, gente. Então, quem vai resolver o relacionamento não é o ser físico brigando, o ego brigando um com o outro. Mas a lei superior vai dizer, não, isso aqui não corresponde à fase do ciclo dessa pessoa e essa aqui corresponde a essa outra fase. Então a lei superior faz o quê? Ela coloca cada coisa no seu devido lugar. Então é assim que funciona. Por isso que a gente fala joio, trigo, tudo isso aí, né? Isso significa o quê? Significa, não é que tem pessoas que não servem para nada e outras são muito... Não é isso. É a mistura energética. Então, o que é joio? Joio são pessoas que não estão fazendo um trabalho de autoconhecimento, que não estão buscando, e estão jogando para o mundo os seus problemas. Então, o que vai refletir de volta para a pessoa? Os problemas. Né? Então, se você está colocando para o mundo, está fazendo um trabalho de autoconhecimento, muitas pessoas, os comandos todos, né? Toda essa questão dos comandos, né? Que a gente se coliga com nossos irmãos e tudo, estão trabalhando para elevar o planeta. Em linhas gerais é elevar a vibração, elevar o planeta, colocar a informação de que existem leis espirituais, colocar para o planeta que agora a situação, o planeta é um planeta evolutivo e não mais planeta de outra coisa, é evolutivo. Então a experiência é do espírito sobre a matéria. Evolução significa que eu acordei, a luzinha me despertou e eu falei, caramba, eu sou um espírito encarnado num corpo físico. Então a operação que a gente chama, que essa grande operação do comando, é o quê? É reconectar, auxiliar as pessoas a se reconectarem com as suas almas, com suas consciências, para fazerem a experiência do espírito sobre a matéria, co-criando a realidade. Então a gente tendo a possibilidade de nos tornarmos o que somos, que é co-criadores. Então quando a gente está ainda numa experiência assim, é física. É a fisicalidade que ainda está presa a alguma coisa e ela vai se soltar na medida em que a lei superior começar a atuar e a pessoa permitir que isso aconteça. Porque a lei superior vai conduzir a pessoa para o seu próprio processo que vai estar conectado a esse plano maior. Né? Então,
Todos nós somos uma peça, de novo, uma peça importante. Não tem ninguém que é menos importante. Todos nós somos uma peça importante. Por quê? Porque senão a gente não estaria aqui. O que a gente estaria fazendo aqui, né? Estamos fazendo aqui, tirando férias, né? Vamos fazer uma viagem, amanhã vamos se divertir. Claro que não, e o planeta no estado em que está, né? Toda a natureza pedindo socorro. Então nós temos que ter uma ação consciente de nos transformarmos. E aí, a partir disso, a gente vai se coligando às leis superiores, vai percebendo como elas atuam em nós. Porque assim, as hierarquias espirituais, elas vão disponibilizando o conhecimento na medida em que a gente vai aprendendo. Então, você percebeu uma coisa, vem outra. Você está fazendo outra, vem outra. E assim todos nós vamos entendendo o que significa esse espírito que encarnou aqui para fazer essa tarefa. E ela vai começar a caminhar de acordo a ele, e não de acordo a qualquer outra coisa. Então ela vai fazer o trabalho que é o trabalho de manifestar, né? A gente fala co-criar, que é uma linguagem das hierarquias também, para as pessoas compreenderem o co, né? Estou junto, não crio nada sozinho. Mas, na verdade, é a lei da manifestação da energia, ou seja, eu tenho que manifestar quem sou. Então, quanto de esforço eu estou fazendo? Esforço no sentido de aprender aquilo que sou, o quanto eu estou fazendo para conseguir manifestar o que eu sou. Então, se eu estou tentando ser o que o outro quer para satisfazer o outro, eu não estou sendo aquilo que preciso ser. Então, a lei da manifestação é muito clara, né? Ela nos ajuda na medida que a gente percebe a nossa tarefa. Então, essa peça, que é importante, vai se conectar a outra, e tudo isso vai formar o quadro original da Terra, ou seja, qual era o plano original da Terra? Afinal de contas, por que aconteceu toda essa bagunça? Aconteceu por conta dessa energia que desceu e as pessoas começaram a se debater dentro dos seus avatares, dos seus corpos, resistindo, né, à vida e passando a tentar viver uma vida que não correspondia. Então alguém quer estar com uma pessoa que não é para estar, outro quer estar numa viagem que não é para fazer, o outro quer trabalhar num lugar que não lhe corresponde. Então é todo mundo tentando ser o que não é. Então nessa visão que aconteceu os personagens todos se liberando, se tornando, assim, todos belos, né? Ou seja, originais. E aí um se coligou ao outro e tem uma grande roda, né? Todo mundo coligado, todo mundo em conjunto, unido, colaborando e as coisas funcionando. Aí a maioria falou assim, nossa, como é que eu não tinha percebido isso? Aí o outro falando, por quê? Porque a gente estava embriagado de energia que não era crística. Não era energia crística, né? Energia do amor, cristalina, energia da verdade. Não da verdade como absoluta, né? Como que estou falando aqui é verdade. Nada disso, mas da percepção de coisas que a gente não via. Então essa energia cristalina permite a gente ver mais e rapidamente, se for o caso, falar, não, isso aqui não. E você fecha a porta para aquilo e acabou, fala, isso aqui não é. E pronto. Então você não patina mais em coisas que já não correspondem mais. E aí você permite a ampliação da consciência, porque a energia vai ampliar a consciência, vai te mostrar aonde você está ainda acreditando em historinhas e você vai sair daquilo. Por quê? Porque você precisa manifestar quem você é. Gente, todo mundo tem que manifestar a própria essência. Por quê? Porque quando isso acontece no planeta, todos os jogos, todas as mentiras, todas as questões mal resolvidas, tudo isso vai se solucionando. O que é a mentira? É o contrário da verdade, né? Parece muito fácil a gente colocar isso, mas o que é se manter naquilo? É a pessoa estar negando a si mesma a possibilidade de ser quem ela é.
Então, em algum nível dela, ela acha que precisa, por exemplo, né, você tem que fazer um determinado trabalho, você tem que transmitir uma informação, você fala, não, mas eu preciso que tenha isso, que tenha aquilo, que eu preciso ter uma pessoa do lado, eu preciso, será que tem que ser assim? Será que eu tenho que fazer um curso para conseguir me comunicar? Então, todas essas amarras foram colocadas dentro de uma dimensão limitada de consciência, que é a dimensão física. Então, a dimensão física vai falar assim, não, melhor você fazer um curso, né, para você conseguir expor as suas ideias, e aí lá vai você fazer um curso e começa a ver que não está legal. Então, tudo isso, gente, são coisas criadas pelo mundo tridimensional para dizer para o personagem que ele precisa aprender um monte de coisas. Só que o aprendizado do personagem não vem dos cursos externos. O aprendizado vem da mente superior, do eu superior, que já é a versão daquele ser que conhece o caminho, que sabe, não precisa fazer aquele curso, não precisa fazer aquilo outro. Agora tem coisas que tem que fazer, vai fazer. Obviamente que vai fazer, né? Tem que ler aqueles livros, vai ler aqueles livros. Tem que aprender a meditar, vai aprender a meditar. Mas as coisas vão sendo colocadas de acordo àquele ser, e não as coisas do mundo. Porque a vitrine do mundo, se você for observar, ela coloca milhares de coisas, como se você precisasse de muitas coisas para ser quem você é. Então você passa a vida fazendo aquele monte de coisas e você continua sendo quem você não é. Então os relacionamentos normalmente está refletindo aquilo que você está fazendo. Então se a pessoa está ali e não está naquele relacionamento e não está progredindo, é porque aquele relacionamento está refletindo algo que ela precisa transcender dela mesma. Então sempre vai estar associado a crenças limitantes de que a gente pensa alguma coisa que precisa a mais. Sair disso significa o que te traz bem-estar. Aí você percebe, não, isso aqui eu gosto de fazer. Então aí você já vai fazer aquilo que você gosta e você entra numa outra vibração e já sai daquilo que não corresponde. Então tudo isso vai tirando a gente das coisas que já não fazem mais sentido. Porque o mundo, ele não uma grande farsa, né, entre aspas, essa palavra, né? Mas é assim, você tem que ser você para refletir a realidade e vivê-la de acordo com aquilo que você sente no seu coração. Né? Se você está se sentindo bem no seu coração, você vai se sentir bem com as pessoas, você vai se sentir bem com o mundo, você vai se sentir bem com qualquer experiência. E você não vai depender da experiência para se sentir bem, porque você está bem com você mesmo. Então, todo o trabalho espiritual envolve justamente a gente delegar, entre aspas, né, para o espírito, que sabe tudo, deixar que ele nos guie. E não a gente querer estar na frente ali, né? Não, porque eu quero assim, eu quero assado. Se não for assim, como é que vai ser? Né? E todas essas loucuras que o mundo criou a partir de coisas que não tem nada a ver com a realidade, que é a essência unida à fisicalidade. Então, espírito e matéria são duas entre aspas, né? Vertentes da mesma coisa, ou seja, eu estou aqui manifestada. Quem está manifestado aqui? É o espírito que está manifestando nessa forma quem sou. E eu estou no processo de unificação. Então eu estou buscando ser, a essência está se unindo à forma. Então passamos por aquele processo que Jesus ensinou, que ele passou quando ele foi ao Pai. E aí ele, né, quando a gente entra em contato com uma energia amorosa, que é muito amor, quando você entra em contato com uma coisa dessa, todo o seu mundo fica desse tamanho, você fala, você não é nada diante de um negócio daqui. Então essas experiências é que precisam ser vividas pelos seres humanos para eles reconhecerem a divindade que está dentro deles.
E aí, a partir disso, você falar relacionamento, você está imbuída desse amor e aquilo que vem para você está em ressonância com você, tem a ver com você. E não que não tem a ver com você. Então, toda a revelação está em nós mesmos, né? Ou seja, nós vamos revelando quem somos, vamos permitindo que isso aconteça e a gente vai caminhando no mundo de uma maneira mais harmoniosa. E aí tudo vai se ajustando. Então, seja nos relacionamentos, seja onde for, permita que a lei da manifestação aconteça, que a energia se projete na forma, sem misturar as emoções com apegos, vaidades e todas essas coisas humanas que desvirtuam todo o caminho que é simples. E no fim, o caminho da simplicidade é o caminho que nós temos que trilhar hoje e sempre. E o importante, o interessante é que a gente vai ficando cada vez mais simples nesse caminho, né? Então, a evolução é um processo de síntese, simplificação. Então, quanto mais a gente cresce em consciência, mais simples a gente vai se tornando. Okay? Então, vamos com tranquilidade trabalhar essa energia, né? Toda essa energia que entra, entendendo que ela vem de Deus, do todo, que nos mantém aqui, e vamos direcioná-la da melhor forma possível, para que a gente possa ter um mundo mais harmonioso. Gratidão.